Olá, um bom dia para todo mundo aí, uma boa semana. Hoje nós estamos aqui, temos a honra, o prazer de conversar com o Cid Benjamin, que é professor, é jornalista, está na vice-presidência da ABI, e o Cid tem uma trajetória aí muito importante, além de ter sido aí um combatente durante a ditadura militar. Creio que a gente está num bom dia, num excelente dia, para ouvir o Cid, as suas reflexões diante de uma crise política que se ampliou ainda ontem e já de uma crise sanitária por conta do coronavírus aí, e a crise econômica que já vinha antes dessa pandemia, mas tende a se agravar com a necessidade real e necessária mesmo do confinamento social para impedir, barrar, conter a propagação do Covid-19. Cid Benjamin, quero desejar aqui um bom dia para você, agradecer mais uma vez a tua conversa aqui com a gente. E no dia de ontem, aí a turma do Bolsonaro e o próprio presidente protagonizou mais uma cena lamentável, mais um ataque às liberdades democráticas, mais uma ameaça à democracia brasileira. Eu queria que você comentasse um pouco esses episódios de ontem e também comentasse aí a reação dos setores democráticos da sociedade, enfim, diversos setores que têm se colocado contra essa saída autoritária que, lamentavelmente, a extrema-direita busca impor ao nosso país. Bom dia a você, Índio, bom dia, não sei se eu digo ouvintes ou telespectadores, são telespectadores, na verdade, temos imagem aqui também. Um bom dia a todos. É uma satisfação para mim falar aqui no teu programa. Você sabe que eu tenho você em alta conta, dos mais lúcidos, melhores líderes sindicais que nós temos no país. E de forma que é um prazer estar aqui conversando com vocês. Efetivamente, você fez referência ao dia de ontem, que foi um dia, dentro da tragédia que a gente vive, foi um dia ainda mais barra pesada. A gente está vivendo talvez a pior crise do país nas últimas décadas. E quem diz isso não sou só eu, não. O comandante do Exército, o general Pujol, disse coisas semelhantes. É como se estivesse numa tempestade, num barco, e o piloto do barco fosse um bêbado, um doido. Porque o Bolsonaro, e isso aqui transcende questão de posição de direita, de esquerda, de centro, do que seja, o Bolsonaro, ele atropela toda e qualquer recomendação das autoridades médicas, das autoridades sanitárias. Quer dizer, a gente corre o risco de, ao final dessa pandemia, que a gente não se sabe exatamente quanto tempo ela vai durar e quanto tempo a própria quarentena vai durar, mas a gente corre o risco de ter dezenas ou centenas de milhares de mortos. Nunca houve isso na história do Brasil, nunca houve. Enquanto isso, o Bolsonaro fala em resfriadinho, gripezinha, e vai para a rua e mexe no nariz e abraça as pessoas. Enfim, é um absoluto irresponsável, e é um ponto que a sua irresponsabilidade ela vai além da irresponsabilidade em si, passa a ser um comportamento criminoso. Ontem, o que o Bolsonaro fez dá margem a um pedido de afastamento dele. Ele cometeu um crime, não só do ponto de vista da saúde pública, confraternizando, abraçando as pessoas, como do ponto de vista também do respeito à Constituição e da democracia. Ele participou de um ato em portas de quartéis, pregando abertamente a instauração de uma ditadura aberta, com o tal do novo AI-5. Para os mais jovens, talvez não tenham vivido o AI-5, se bem que podem ser jovens e estudar, mas de qualquer maneira é bom dizer que o AI-5 ele foi um golpe, foi em 13 de dezembro de 68, ele foi um golpe dentro do golpe de Estado. Já havia uma ditadura estabelecida e o AI-5 ele radicalizou todos os elementos antidemocráticos já existentes. Ele fechou o Congresso e instaurou definitivamente, quer dizer, por um período permanente, censura a imprensa. Ele aposentou funcionários públicos que tinham estabilidade, fez uma limpa no judiciário
E ele deu também, foi a partir do AI-5 que a tortura de presos teve o sinal verde. Porque até então, é importante que se saiba disso, a pessoa era presa. Eu fui militante em 68, por exemplo, já havia ditadura militar, e cheguei a ser preso, outros líderes foram presos também, mas havia o habeas corpus em vigência. Habeas corpus é um instituto jurídico que você, diante de uma prisão ilegal, ele é impetrado, o período de habeas corpus, e a justiça tem que julgar rapidamente aquilo. De forma que os presos, ilegalmente, porque sem ordem de prisão e sem flagrante, seriam prisões ilegais, os advogados, ou até qualquer pessoa, depois eu aprendi que qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus numa situação de emergência, mas era pedido um habeas corpus, e os juízes, mesmo às vezes enfrentando má vontade das autoridades policiais e militares, determinavam a apresentação do preso. E isso impedia uma tortura mais pesada, porque a pessoa não podia ser apresentada inteiramente desfigurada pelas torturas. Com o AI-5, uma das maldades estabelecidas é que não valia habeas corpus para presos políticos. Isso deixava os presos à mercê dos torturadores pelo tempo que eles quisessem e nas condições que quisessem. Para você ter uma ideia, no meu caso nem foi o mais gritante, mas eu só fui apresentado depois de 20 dias de preso. Passei 20 dias no DOI-CODE, que era o principal centro de torturas aqui do Rio, e a prisão só foi legalizada 20 dias depois. Eu tinha marcas de torturas. E quando eu fui levado ao juiz, eu ainda tinha essas marcas. E eu denunciei, e o meu advogado, a primeira vez que eu vi o advogado, já foi na sessão com o juiz lá, nem conhecia ele, minha família tinha contratado. E eu disse que tinha queimaduras nos órgãos genitais por conta de choques. Os choques eram fortes e com fios amarrados, então queimavam a pele. E eu denunciei isso. E o advogado pediu o exame de corpo de delito, que é outra expressão jurídica, enfim, um exame médico para ver se o cara está inventando ou se de fato ele tem marcas. O promotor disse que de jeito nenhum, porque eu tinha brigado no momento da prisão, portanto aquelas marcas poderiam ser da briga. De fato eu briguei quando eu fui preso, mas marca de queimadura no pau não é de briga. E o promotor pediu que não fosse aceito o pedido e a ajudoria militar, que eram composta por 4 militares e um juiz togado civil, por unanimidade não concedeu o exame de corpo de delito. O advogado, eu tinha dito então que, como estava fazendo aquelas denúncias, eu voltaria a ser torturado. O advogado pediu que a quebra da incomunicabilidade para que eu pudesse então ter contato com família e com advogados, e nesse sentido está mais defendida. De novo, por 5-0 eu perdi. O promotor disse que não, porque eu podia passar orientações para quem estava fora, etc. E de maneira que eu perdi e voltei incomunicável para o DOI-CODE. Quer dizer, é esse estado de coisas que tem um segmento que é minoritário, mas é muito agressivo e muito atuante da sociedade brasileira, que é restabelecer. E com o apoio do presidente Bolsonaro. Quer dizer, isso por si só já permite uma notícia-crime ao Supremo para que ele seja afastado, porque o que ele está fazendo, ele e seus asseclas, é algo claramente ilegal. Ele está atropelando a lei, pregando o rompimento da democracia. E isso por si só já dava margem à notícia-crime e ao seu afastamento. Entende? Sem contar na questão da saúde pública. Ele também, ao desobedecer as orientações das autoridades sanitárias, está ajudando a propagar a doença e, com isso, está contribuindo para aumento do número de mortes. Não só a contribuição direta que ele faz, ao estar abraçando e beijando pessoas nessa situação, como está também falando e defendendo uma posição contrária à precaução da quarentena. De forma que é uma situação muito difícil. A sociedade está demorando a reagir. Mas ela vai reagir. Eu só espero que a reação não venha depois que tenhamos centenas de milhares de mortos, porque seria, de fato, uma coisa absolutamente inaceitável sob todos os pontos de vista.
Muito bem, Cid. Cid, você hoje é vice-presidente da ABI. Foi um dos articuladores aí de uma chapa que avançou, democratizou a ABI, que estava bastante calada. Enfim, a atuação da ABI, que foi uma das principais entidades da democracia brasileira, a ABI estava numa situação, enfim, depois você pode nos falar um pouco dela. Então, a vitória da chapa de vocês, essa nova direção da ABI, é um fôlego aí na luta pela democracia. Então, quero render as homenagens aí à ABI e a todos que entenderam a importância dessa entidade tão importante, seja para o jornalismo, mas também para a democracia brasileira. A grande mídia, em particular a Rede Globo, né, que parece que é a expressão da mídia brasileira, tem buscado se diferenciar de alguma forma do Bolsonaro quando trata dessa questão democrática e mesmo quando trata da pauta de costumes do Bolsonaro. Mas a nossa avaliação é que na política econômica, nas reformas, na agenda econômica do país, que o Paulo Guedes e o Bolsonaro apresentou, a Globo e a grande mídia em geral apoia essa agenda, né? E parece que agora, com a pandemia, com o novo cenário aí econômico, é uma divergência, porque Bolsonaro quer ignorar o isolamento social, né? Quer botar as coisas para andar, a economia, e a mídia tem aí se pautado pela orientação da OMS, da ciência e da área médica, o que é correto, né? Na tua avaliação, na avaliação de vocês da ABI, qual tem sido o papel da mídia nesse momento e quais são os desafios dos setores democráticos numa circunstância como essa, da necessidade de construir uma frente ampla, mas com um setor que, teoricamente, né, se contrapõe ao Bolsonaro na agenda autoritária, mas também mantém o apoio a uma agenda que, na nossa opinião, é de desmonte do Estado e de desregulação completa dos direitos sociais, das relações de trabalho no Brasil. Olha aí, a nossa posição é coisa de bom senso. Quando pudermos marchar juntos, marcharemos. Quando não pudermos marchar juntos, marcharemos separados. Quer dizer, nós temos, eu e o presidente da ABI, o Paulo Jerônimo, o Pagê, tivemos reuniões com a direção de jornalismo da TV Globo para discutir a questão do papel do Bolsonaro, das suas tentativas antidemocráticas, etc. E não diria que é uma identidade absoluta, mas há muitos pontos de identidade. Quer dizer, efetivamente, a Globo tem feito um jornalismo muitas vezes bastante razoável. Eu, inclusive, mandei um zap para o diretor da Globo, depois de ver um jornal nacional, disse: olha, estou gostando, tá? E não é porque não era de esquerda, não, mas estava mostrando o papel do Bolsonaro, o que ele está fazendo em relação à pandemia, entende? Há pontos que a gente não vai poder marchar junto com outros segmentos liberais. Eu falei da Globo, mas eu posso falar também do Rodrigo Maia, do Alcolumbre, enfim, de segmentos assim, entende? Quer dizer, em que temos divergências. O Rodrigo Maia, ele foi o principal articulador no Congresso para a aprovação dessas contrarreformas. Então, nisso aí nós não temos identidade, entende? Mas não nos impede de conversar com todo e qualquer protagonista na política brasileira, até porque a ABI, ela não é um diretório acadêmico, com todo respeito aos diretórios acadêmicos, eu já fui dirigente do diretório acadêmico. A ABI é uma instituição de 112 anos de idade, tem participação marcante em todos os grandes momentos da vida brasileira, entende? E tem que se fazer respeitar desse ponto de vista. Nós estamos cumprindo esse papel. A ABI estava sumida há alguns anos por conta de um pessoal apelegado que tomou conta, e a entidade estava largada, não tinha dinâmica nenhuma, não aparecia e tal. E a ABI tem diferentemente de conselhos profissionais, como, por exemplo, a OAB, não a OAB e conselhos médicos, de enfermagem, arquitetos, engenheiros, etc. Se os profissionais não pagam a anuidade, eles não estão habilitados a trabalhar aquele ano. Na ABI não, no caso da ABI não, é uma coisa de livre associação. De forma que quando a ABI desapareceu de cena,
ela também mingou do ponto de vista dos seus associados. E com isso tem muita dificuldade. Nós, quando assumimos a ABI, na verdade, há pouco menos de um ano, ela estava com as contas bancárias bloqueadas e com o CNPJ cancelado. Entende? Você não tinha como pagar funcionário. O diretor para poder pagar funcionários para eles poderem botar. E são funcionários, em geral, com salários baixos. Quer dizer, um atraso de um mês de pagamento de salário para funcionário que tem que ganhar pouco significa falta de comida na mesa. De forma que o problema de tudo quanto era lado. Entende? E a gente está correndo atrás. Quer dizer, ainda tem muitos problemas na ABI, muitos problemas. Agora, ela já atingiu recuperou um protagonismo importante, o que, inclusive, nos coloca, às vezes, numa posição difícil, que é o seguinte: a gente tem lançado notas demais. Como o Bolsonaro diz uma bobagem a cada dia, fica, o bem não vai se manifestar, etc. E tal. E a gente está querendo diminuir a quantidade de notas para não vulgarizar esse instrumento. Mas a cobrança também. Para você ter uma ideia do nível de cobrança que a gente recebe, eu gosto muito de futebol e torço pelo melhor time das Américas, que ganhou a Libertadores, e no dia do jogo da Libertadores, jogo decisivo, ligou para minha casa um cidadão que eu não conheço. Ele se dizia jornalista, mas não devia ser, então. Mas ele estava revoltado, estava até chorando, emocionado, porque um professor da rede pública tinha se suicidado por conta das condições de trabalho, condições salariais, etc. Era uma situação dramática, de fato. Agora, veja, era professor, não era jornalista. E depois viu-se, inclusive, que esse professor tinha problemas de depressão, etc. Mas havia uma cobrança que a ABI fizesse alguma coisa. E ele me ligou na hora do jogo do Flamengo com o River Plate. Eu tenho presido uma confraria de flamenguistas que vem para minha casa, a gente vê jogo, toma uma cerveja, fala bobagem e tal. E o pessoal chegando e o cara chorando que a ABI tinha que fazer. Eu disse, mas o que a ABI pode fazer? O professor já se matou, ele não ele é professor, não é jornalista. O que a ABI... E o cara dizia, eu não sei, mas a ABI tem que fazer alguma coisa. Isso é uma impropriedade, mas mostra também uma certa recuperação da imagem da ABI. As pessoas acham... E a gente não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Da mesma maneira, às vezes no Facebook, eu sou ativo no Facebook, até para sacanear o Botafogo, o Botinha, como você disse, as pessoas dizem, a ABI tem que fazer algo mais do que nota. Eu também acho. Nós já decidimos, inclusive, articular com outras entidades, quer dizer, de começar a discutir formas práticas de ver como é que a gente tira o Bolsonaro. Agora, nem todas as entidades topam. Eu não seria correto, não seria ético aqui eu falar de reuniões, já houve internas e tal, que entidades importantes se recusam. Se a ABI faz sozinha um pedido de impeachment, ele vai ter o mesmo destino de dezenas ou centenas de outros que já foram feitos, que estão na gaveta do Rodrigo Maia. Porque o Rodrigo Maia ele tem que aceitar para começar uma tramitação, que depois tem que ter maioria qualificada na Câmara e posteriormente no Senado. Ou seja, você só tem um processo de afastamento, seja por impeachment, seja por crime de notícia-crime que o Senado, o Supremo julga, se você tiver pressão de rua, e não está se podendo ter pressão de rua por conta da quarentena. E se você tiver, que a pressão de rua vai conseguir que você busque uma maioria no Congresso. Se você tiver um quadro na sociedade mais favorável. Eu lembro que o Collor, quer dizer, principalmente depois que ele cometeu aquela bobagem mandando o pessoal ir de verde e amarelo, e o pessoal foi de preto para a rua naquele domingo, quer dizer, ele estava inteiramente isolado. A Dilma também está vítima de um processo diferente, ela foi um troço casuístico, o afastamento dela, mas ela estava inteiramente isolada, tinha menos de 10% de apoio da população. O Bolsonaro tem 30% hoje. Ele é um pessoal muito radicalizado, de forma que não é preciso seguir o desgaste do Bolsonaro, abrir perspectiva. Eu,
por exemplo, já conversei com o presidente, ontem estava conversando com o presidente da EBI, a gente convidar algumas outras entidades, nem todas vão topar, algumas das importantes não vão topar, já disseram que não vão, para a gente ver com quem pode caminhar no sentido de abrir um processo como esse, agora não ficar só na coisa burocrática da entrega do pedido de impeachment, do notícia crime, mas abrir uma campanha de massa pela internet para que a gente consiga centenas de milhares, talvez milhões de pessoas pedindo o afastamento, porque isso pode levar efetivamente a que o pedido seja levado a sério. Porque fazer mais um pedido cheira, inclusive, a coisa de querer dar uma notícia, pedir um impeachment, é uma grande coisa. Quer dizer, eu pessoalmente conheço os 2 ou 3 advogados e os 2 ou 3 deputados que pediram impeachment. Foi para a gaveta o pedido e não teve qualquer repercussão. Agora, é uma situação muito difícil, porque a pandemia atrapalha a mobilização, e o Bolsonaro, ele criou, isso inclusive é um elemento complicado, mais um complicador, ele criou, pela primeira vez desde o integralismo, ele criou um movimento de massas fascista, minoritário na sociedade, mas existe. A ditadura não fez isso. Ela poderia, talvez, tentar fazer no tempo do milagre, como Médici, mas ela não se preocupou em fazer isso. E era verdade que, algumas vezes, o Médici foi ao Maracanã, ele gostava de futebol também, e foi aplaudido no Maracanã. Mas ela não se preocupou em criar um movimento de massas. Quer dizer, a violência não era uma violência de pessoas fascistizadas na rua, a violência era do aparelho do Estado. O Bolsonaro criou essa coisa estimulou a criação, já havia outros elementos, havia elementos de um reacionarismo entranhado e submerso que veio à tona, mas você tem hoje milhares e milhares de caras de extrema-direita fascistas. Um movimento fascista que o Brasil não... Mesmo no tempo do integralismo, do Plínio Salgado, nos anos 30, ele não tinha uma expressão muito forte. E isso é uma complicação maior. A gente tem um quadro que, de certa maneira, se assemelha, ou pode vir a se assemelhar, ao da Bolívia, que sofreu um golpe de Estado em que o Exército, aliás, o comandante do Exército levou dinheiro para não se meter, o Exército praticamente não deu o golpe. Foram milícias, e a polícia que deu o golpe, aí queimou a casa da irmã do Evo Morales, depredou a casa do próprio Evo, prendeu pessoas na rua, amarrou em poste, cometia violências, etc, etc, etc. Quer dizer, a gente tem uma situação no Brasil em que criou-se uma base para essa violência fascista muito forte. As polícias militares, que são 500 mil homens no Brasil inteiro, são grandes apoiadoras do Bolsonaro, estão muito ligadas à prática de milícias. No Rio de Janeiro isso aqui é uma coisa flagrante, mas não só no Rio, em outros estados também. O governo Ceará, por exemplo, aquela rebelião, aquele motim armado em que não foi desautorizado pelo governo federal, muito pelo contrário, os chefes da Guarda Nacional foi ao Ceará e caracterizou como heróis aqueles amotinados fascistas. Quer dizer, o Cid Gomes, que pode ter tido uma atitude meio destemperada, querer entrar com aquele trator lá e tal, mas deram um tiro no Cid Gomes, quer dizer, e não foi. Acho, inclusive, eu conversei, inclusive, com dirigentes de partido de esquerda, eu penso que naquele momento eles deviam ter ido imediatamente para Fortaleza para solidarizar com o senador Cid Gomes, que foi alvo dos tiros e estava hospitalizado. Enfim, nós temos um quadro muito difícil. E justamente por isso é preciso estimular e desenvolver e multiplicar iniciativas como essa tua, Índio, com esse programa que, bem ou mal, a gente rompe algum tipo de barreira que na grande mídia sempre existe. Por mais que, de fato, a Globo não esteja apoiando esses arroubos ditatoriais do Bolsonaro. As outras emissoras estão piores que a Globo, preciso deixar claro isso. Além da programação ser de menos qualidade, elas namoram mais com o bolsonarismo, até porque o Bolsonaro amplificou muito a verba de publicidade para essas emissoras. Mas é um quadro difícil e que, mais do que nunca, é preciso militância, é preciso não esmorecer e é preciso, enfim, seguir em frente
para defender a democracia, porque depois que a gente perde ela de forma completa, o restabelecimento é muito mais complicado. Não, muito bem. Cid, não sei, queria um pouco a tua opinião. Alguns analistas dizem que, enfim, e nós concordamos com isso também, o Bolsonaro, no exercício da presidência da República, desde o início do seu governo, ele não tem interesse, não demonstra o interesse em conversar com a maioria da população, né? Não demonstra o interesse em formar uma maioria social e política no país para levar a cabo aí seu projeto, que na nossa opinião é um projeto de destruição nacional. Mas, na maioria das vezes, o que a gente vê e ouve é o Bolsonaro falando para esse setor da extrema-direita, para esse setor que você identificou aí como uma base social fascista, e que, de fato, se expressa muito bem isso. Quer dizer, ele e a sua família, né, é especialista em fazer uma declaração bombástica, assim, absolutamente criminosa, que afronta brutalmente a Constituição, e no dia seguinte ele vai dizer não é bem assim, e novamente ele fez isso hoje. Não sei se você teve a oportunidade de assistir ou de ver, ele já deu uma entrevista hoje pela manhã, dizendo que não, que a manifestação era livre e que o STF, enfim. Você, como você viveu a ditadura militar, era muito jovem, você continua, né, um jovem senhor, mas jovem, você viveu a ditadura militar, viveu essa transição aí do primeiro golpe em 64 para o AI-5, e, enfim, pagou aí caro você e os demais companheiros pela resistência, enfim. Queria que você comentasse um pouco disso. Você é autor de alguns livros, né? Mas creio que tem 2 livros que tratam muito bem dessa situação. Queria que você falasse um pouco deles também no contexto que a gente está vivendo agora, né? Primeiro é esse aqui, o Estado Policial, em que você dá dicas importantes, e creio que esse Estado Policial já vinha e está se estabelecendo no Brasil por várias formas, né? Existem diversos mecanismos, não é só a presidência da República que incentiva isso, né? E esse outro também, que é um belo livro, assim, bastante envolvente, que é o Graças à la Vida, em que você faz, inclusive, um balanço, enfim, da participação na luta armada diante da ditadura. Nós, assim, a juventude, eu não me coloco na juventude, eu nasci em 68, nasci no ano do AI-5, mas boa parte da minha vida, particularmente da minha vida militante, já se deu com liberdades democráticas, né? Vivi aí o final dos anos 70, início dos anos 80, mas como adolescente, lá em Promissão, sem compreender muito. Agora, tem muitos setores, eu queria que você comentasse tudo isso num bojo só, que minimizam essas declarações. E há um professor da Universidade Federal de São Carlos, que estuda mais as estratégias militares, que diz que esse comportamento do Bolsonaro é uma estratégia militar de associação progressiva, né? Cada vez vai naturalizando uma saída ditatorial, vai naturalizando uma democracia, e a hora que a gente perceber, nós podemos já estar nela. Queria que você comentasse esse contexto conturbado. Um dia ele fala que é ditadura, no outro dia que não, mas isso vai jogando confusão. Creio que esse contexto não aponta para uma saída democrática, né? Ele aponta para uma saída autoritária, pelo menos do ponto de vista do presidente, da milícia e da sua turma que o apoia, né? Olha, o Bolsonaro não é um democrata dizer isso aqui hoje. É o mesmo que dizer que a Terra é redonda. Eu, por exemplo, não discuto com terraplanista. Eu acho que eu vou discutir se existe lei da gravidade. Não vou discutir com esses caras. Mas ele, evidentemente, não é um democrata. Mas mais do que isso, mais importante nisso, o projeto dele é implantar um regime ditatorial. Ele pode conseguir implantar ou não. Agora, o projeto dele é implantar. E ele não faz segredo disso. E a franqueza é algo que deve ser reconhecida no Bolsonaro. Ele tem frases de, tinham que matar
30 mil, como na Argentina. No Brasil se torturou muito e se matou pouco. Quer dizer, só tem jeito esse país fechando o Congresso, enfim, se declara, inclusive, favorável à tortura. Enfim, ele é isso. Ele é isso. E foi eleito. Foi eleito surfando num sentimento de negação da política, da qual segmentos de esquerda tem que fazer uma autocrítica e refletir também, entende? A Dilma caiu e não tinha ninguém na rua para protestar por isso. Ninguém. Claro, ela botou um banqueiro, o Levi, para dirigir a economia, para fazer o que ela, na campanha, acusava que o Aécio faria se ganhasse, entende? A questão da corrupção, eu tenho muitos amigos petistas, eu fui fundador e dirigente do PT, mas é uma questão que o PT não soube tratar com ela, entende? Eu conversando com amigos petistas, eu disse, olha, na política, tudo que você fizer, você tem que poder justificar abertamente, entende? Mesmo que seja uma coisa ilegal. Por exemplo, ocupação de terra, ocupação de imóveis, eventualmente você está ferindo a lei, até porque a democracia ela é construída, você às vezes afrouxando, empurrando certas regras. Na ditadura era proibido fazer greve. No entanto, o exercício da greve ajudava a criar condições para que fosse legalizada a greve. Eu vou até mais longe. Eu, durante a ditadura, participei da luta armada e participei de uma quantidade muito grande de assaltos a bancos e a carros fortes. Era uma coisa abertamente ilegal. Agora, uma coisa que nós defendíamos a legitimidade disso. Tirar o dinheiro dos banqueiros para financiar a luta armada contra a ditadura que favorecia os banqueiros, etc. Foi uma estratégia errada. A gente não tinha condições de acumular forças a ponto de derrubar a ditadura e caminhar no sentido de um regime diferente. Então, foi uma estratégia errada e, por isso, cabe uma autocrítica. Agora, sob a conveniência política daquilo, não sob a legitimidade. Era legítimo empunhar armas contra a ditadura, isso era dito abertamente. Entende? A questão da corrupção não começou com o PT, evidentemente, e nem o PT foi o partido mais corrupto da história, até longe disso. Mas o PT entrou nessa dança, entende? Então, entrou com uma ingenuidade enorme, achando que teria o mesmo tratamento que os outros, que seus aliados de PP, de PMDB, do que fosse, ele teria o mesmo tratamento dos caras. Não teve. A imprensa e o judiciário foram muito mais duros, muito mais rígidos, entende? E se você fizer hoje uma pesquisa de opinião pública, talvez apareça o PT como o partido mais corrupto dentre todos no Brasil, o que é uma injustiça com o PT. Agora, ele deu mole. E essa questão permitiu criar um sentimento antipolítica, entende? Que acabou desaguando no voto do Bolsonaro, no voto dos fascistas, em nome de uma moralidade da qual ele nunca foi defensor. Ele foi um cara mais sujo que pau de galinheiro. Agora, usou esse discurso. E até hoje, o PT não trata corretamente essa questão, entende? O Lula diz, não temos autocrítica a fazer. Porra, você não tem... Depois dos governos petistas, dois governos do Lula, um governo e meio da Dilma, bota tempo aí, quer dizer, você é sucedido pelo Bolsonaro, você tem um golpe, tira a Dilma e não tem reação popular, alguma coisa está errada nisso. A esquerda não errou em nada, o PT não errou em nada, entende? O PT aceitou, agora eu não sei, porque não tem muita gente interessada nisso e nem os dirigentes do PT têm acesso ao aparelho do Estado. Mas durante muito tempo o cara era dirigente do PT e lobista, consultor de grandes empresas em seus negócios junto ao Estado. Isso é um escândalo. O Mujica, que é uma bela figura humana, ele já disse, olha, você quer enriquecer? Tá bom, no capitalismo, corre atrás e enriqueça. Agora, enriqueça longe da política. Você querer enriquecer na política é complicado. Então o PT tem um ajuste de contas a fazer internamente. E alguns dirigentes do PT tentaram aprovar em reuniões, congressos e com
convenções nacionais, etc., a proibição de que dirigentes fossem lobistas. Perderam, isso não foi nem pautado, não entrou nem em votação, porque ia afetar a imagem de alguns dirigentes históricos importantes, etc. Então, é preciso ver isso também. Quer dizer, eu acho que a gente tem que ajustar contas com o passado. Eu não me envergonho de ter participado da luta armada, ao contrário, me orgulho, mas eu digo, foi um erro. Foi um erro. Aquela geração foi uma geração muito generosa, jogou a vida, jogou o futuro, enfim, se lascaram muito. Eu teria uma vida, sou filho de classe média, teria uma vida muito mais confortável do que tenho se não tivesse enveredado pela militância. Não me arrependo em nada, eu tenho orgulho da vida que tive e continuo tendo e tal. Agora, isso não me impede de dizer, erramos politicamente, cometemos um erro. A luta armada no Brasil, naquelas condições, naquele momento, foi um erro. Isso tem que ser dito, e, inclusive, você aproveitar a experiência histórica. Entende? O PT não faz um balanço correto da sua... Não faz balanço nenhum, mas da sua experiência. E ele teve responsabilidade no desgaste da esquerda e no crescimento da direita, e, inclusive, na eleição de uma figura abominável, como é o Bolsonaro. De forma que tem muitas contas a serem ajustadas, não no sentido de botar alguém no pelourinho ou crucificar, mas de você refletir sobre a experiência passada, entende? Aprender com ela. Entende? Nós hoje estamos numa situação absolutamente desagradável, desconfortável. Não é porque perdeu a eleição, não. A eleição do Bolsonaro abriu um novo período, que é diferente da conjuntura. Um período aberto é um período de contra-revolução. O que está em jogo hoje não é avançar no sentido de uma sociedade mais justa. Não, é defender minimamente questões democráticas, liberdades, para que você, por dizer uma coisa contrária ao que pensa o poder, não vá para o pau de arara. Entende? Então, está numa situação muito mais complicada. Entende? E um cara que diz as barbaridades que diz o Bolsonaro, ele tem 30% da população de apoio. É impressionante. Quer dizer, nesse momento, evidentemente, a gente não deve se confundir com os liberais, que é a mesma política do Rodrigo Maia. Mas eu não tenho nenhum problema em me aliar com o Rodrigo Maia em certos pontos. Tem pontos que vamos divergir. Ele defende as privatizações de tudo, o Estado mínimo. Também que agora essa coisa do Estado mínimo sofreu um certo baque com a pandemia, mas ele defende isso tudo. Eu não defendo nada disso, mas tem pontos em comum. Então, nesses pontos comuns, vamos trabalhar. Nos outros, vamos divergir. Eu não vou deixar de combater o esvaziamento do SUS, feito, inclusive, por esses liberais todos, inclusive o Rodrigo Maia. Mas eu sei que o Rodrigo Maia, em certas questões, ele pode ser um aliado contra a ofensiva da direita. E eu farei esta aliança com ele. Nós, na ABI, fizemos um ato em julho, imagina, em defesa do Glenn Greenwald, quando o Bolsonaro ensaiou fazer um decreto para expulsar estrangeiros, um decreto para expulsar o Glenn. Nós fizemos um ato na ABI que superou as nossas expectativas, inclusive, e conseguimos uma declaração do Rodrigo Maia combatendo aquele decreto, e projetamos no telão aquilo. Não foi um ato, mas tinha 5.000 pessoas, o fila do lado de fora, lá. Tivemos que botar do lado de fora vários telões e tal. E projetamos uma mensagem dele como presidente da Câmara, contrário àquilo, e defendendo o Glenn, etc. Então, quer dizer, é um exemplo claro. Quer dizer, ao fazer isso, a gente não passou a adotar a política econômica que o Maia defende. Nada disso. Mas golpeamos juntos nessa. Tudo bem, vamos que vamos. Entende? Nós, na ABI, até porque a ABI tem uma história nesse papel, a ABI foi... A reunião para a fundação, criação da Petrobras, foi realizada na ABI no passado, nos anos 50, do século passado. Quer dizer, nós participamos de campanhas de defesa da Petrobras, etc, etc. Sabemos que nisso aí não vai ter aliança com os liberais. Não deixamos de fazer essas campanhas. Agora, onde a gente pode trabalhar com os liberais, trabalhamos, entende? Quer dizer, se depender da nossa vontade, assim como nós conversamos com a direção de jornalismo da Globo, conversaremos com o Rodrigo Maia, com o Alcolumbre, etc., ver que pontos comuns nós temos aqui, entende? O que está havendo? Inclusive porque um projeto ditatorial
ele atropela interesses e posições dos setores liberais. A grande imprensa, não é que essa imprensa mais mequetrefe, tipo Record e tal, não, isso vai se dar bem numa ditadura bolsonarista. Mas a Globo, por exemplo, vai perder poder se houver uma ditadura. Você vai perder poder. Ela tem um poder muito grande hoje. Entende? E perdendo poder, possivelmente vai implicar, inclusive, uma certa perda de recursos, de dinheiro, de publicidade, etc. O STF, se houver uma ditadura, vai perder poder. O Congresso vai perder poder. Você pode ter uma situação que caras reacionaríssimos, esse centrão, que é o fim da picada, esses caras, se fecham o Congresso, eles perdem poder. Então, eles podem ser aliados para manter, enfim, as instituições funcionando. E, então, sendo aliados, vamos trabalhar com eles nesse sentido. Entende? Quer dizer, eu acho patético quando algumas pessoas de extrema esquerda se consideram, estão muito preocupadas agora em bater nos liberais, que devem sempre ser criticados, mas tem que entender a situação, fazer deles o centro da crítica política, entende? E vendo que daqui a pouco podemos ter uma situação que não vai ter nem liberal, nem esquerda, não vai ter nada podendo falar livremente, entende? De certa maneira, e não quero fazer uma projeção de que vai acontecer como aconteceu na Alemanha, mas a gente vive uma situação que se assemelha à da Alemanha em 1933, quando subiu o Hitler. E quando o Hitler subiu, em 1933, o Partido Comunista Alemão, isso é interessante, né? Naquela eleição, ele não tem maioria absoluta, o Hitler é regime parlamentarista, e a esquerda os forças progressistas não chegaram a acordo, ele foi escolhido primeiro-ministro. A partir daí fechou o regime, etc. E houve documentos do Partido Comunista mostrando o crescimento dos comunistas nas eleições na anterior e naquela. É um pouco, olha, você sabe que eu sou filiado ao PSOL. O documento da direção nacional do PSOL, quando Bolsonaro foi eleito, de balanço daquela eleição, se centrava no crescimento da bancada do PSOL e ter conseguido o número de deputados que precisava conseguir para não ser barrado na cláusula de barreira. Entende? Aí começa a dizer, não, porque temos tantas mulheres, tantos negros, negro acho que nem tem, mas tanta grande vitória, etc. Então, está pegando as árvores e não está vendo o bosque que estava ali. Entende? Esse documento é escandalosamente ruim. E foi aprovado com larga margem. E por gente que eu respeito, que acho bons dirigentes. Mas é impressionante a cegueira. Entende? Nesse momento, tem uma questão que é central, que é garantir a democracia, sem deixar de dizer outras coisas. Não vamos deixar de falar da Petrobras, das privatizações, da política de segurança aqui no Rio, que o governador, enfim, gosta de defender tiro na cabecinha de garoto que está vendendo trouxinha de maconha. Então, agora, o fato é o seguinte, quer dizer, tem uma questão central aí, e que o Bolsonaro demonstra isso a cada momento, e demonstrou ontem, que tem que ser enfrentada. Tem que ser enfrentada. Com quem estiver disposto a enfrentar do nosso lado. Com quem estiver disposto a enfrentar do nosso lado. Muito bem, Cid. Acho muito importante o reforço aí da necessidade de uma frente ampla em defesa da democracia, das liberdades democráticas, né? A Intersindical, nós somos uma central minoritária, como você sabe, enfim, foi fundada em 2014, mas a gente vem defendendo com muita ênfase a necessidade dessa conformação de uma frente ampla. Ainda que a gente tenha batido bastante, essa semana, por exemplo, nós tivemos aí a atuação do Rodrigo Maia, juntamente com a turma do Bolsonaro, para aprovar o projeto da carteira verde e amarela, que é mais uma ação aí de desmontar os direitos trabalhistas, é mais uma reforma trabalhista, né? E, por outro lado, também nós nos posicionamos quando o ataque ao STF, mas essa semana ainda o STF decidiu aí, por maioria, que o patrão que quiser reduzir o salário dos trabalhadores pode fazer isso em negociação direta, sem passar pelo sindicato,
quando a gente sabe que não existe negociação entre uma empresa e um trabalhador. O que existe é imposição, né? Não se pode, a própria Constituição é muito clara ao dizer que só uma negociação coletiva pode fazer isso, né? Agora, Mesmo sem dúvida... Como? Não, mesmo passando pelos sindicatos, era um negócio complicado, porque a gente sempre defendeu, na esquerda, que o negociado não pode atropelar o legislado. Então, por exemplo, tem certas... Eu sou jornalista, e num dos jornais que eu trabalhei, o Jornal do Brasil, os salários um pouquinho melhores, eu tinha um salário bom, fui editor lá, eles não assinavam a carteira. Quer dizer, eu contratava como pessoa jurídica. Com isso, abria a mão de uma série de direitos, férias dessa. Eles até pagavam por fora, mas, teoricamente, eu não teria direito àquele tipo de... Eles abriram uma empresa em meu nome. E aí me pagavam como se fosse uma empresa prestando serviço a outra empresa. Quer dizer, então, o acordado ali prevaleceu sobre o legislado, que era a lei, que é os meus direitos como trabalhador. Eu tinha uma subordinação, eu me subordinava à direção do jornal, eu comandava a equipe toda lá, que subordinava a mim, eu cumpria a jornada de trabalho, etc. Era um funcionário comum, só não tinha carteira assinada. Pois bem, quando eu fui demitido, eu fui à Justiça, e a Justiça reconheceu que esses direitos que eu tinha, legais, não poderiam ser atropelados por um acordo meu com a empresa. Entende que, na verdade, eu não era uma empresa prestando serviço a outra empresa. Eu era um funcionário numa situação diferente. Ganhei tudo. Claro. Enfim, ajudar a pagar um apartamento que estava comprando, quando ganhei essa indenização, demorou a beça. O seu trabalhista demora. E ela agora está acabando o direito de trabalho, está acabando o seu trabalho. Mas o fato é que ela não era hostil ao empregado. Muitas vezes o empregado ganhava lá, demorava para receber. Se ele tivesse um colchãozinho de reserva para esperar, ele ganhava com correção, etc. e tal. Isso está acabando. E Rodrigo Maia é a favor de acabar com isso tudo. Entende? Então, nessa aí, não só a gente não vai estar com ele, como a gente vai criticá-lo. Eu, inclusive... Eu não gosto muito de falar defender uma frente, porque frente pressupõe, talvez, acordos mais amplos. Eu prefiro negociar um programa, eu prefiro falar em iniciativas conjuntas a partir de determinados pontos que se tenha. Entende? Se você juntar hoje, mesmo no segmento, sem pegar um liberal, se você quiser juntar os setores mais progressistas para discutir um programa de uma frente, o Brizola, o Ciro não vai sentar com o PT, com o Lula. O Lula já está evitando assinar qualquer coisa junto com os outros. Eu não sei por que razão, se ele não quer se misturar, se ele considera que está no outro patamar, como o Bruno Henrique diz que o Flamengo está no outro patamar, mas o Lula não assina essas coisas. Devia assinar, é um líder importante da esquerda, etc. Agora, eu acho que o caminho para não se ter o acordo e não se caminhar é sentar e vamos discutir um programa amplo. Não, vamos discutir iniciativas concretas. Nisso. E aí juntar quem vier. Quem vier é bem-vindo e vamos trabalhar, vamos ver. No outro ponto não deu, essa não estamos juntos, Rodrigo Maia. Esse Supremo é muito ruim. É engraçado que a boa parte dele foi nomeada por governos petistas. E são alguns dos piores. Os caras nomeados pela direita, às vezes, são melhores lá no Supremo. Entende? Agora, é o que temos. É aquela história, entende? Quer dizer, você hoje concentrar o fogo no Supremo, entende? É desconhecer que, bem ou mal, ele, até porque perderia poder numa ditadura, o Supremo, ele pode ser um aliado, está sendo, contra várias tentativas autoritárias do Bolsonaro. De forma que é preciso, muitas vezes, um discurso supostamente mais radical é um discurso de uma cegueira muito grande. Entende? Você fazer um acordo com fulano, né, em certo momento, você não vai estar... não vai pegar o vírus direitista dele, não. A história está cheia de acordos em que são feitos. Acho que ganharia, provavelmente, sem a aliança com os Estados Unidos e a Inglaterra. Agora, um preço ainda mais alto em termos de mortes, etc. Então, e olha que
O Roosevelt nem era tão ruim, mas o Churchill era um exemplo do colonialista, o reacionário, etc. Portanto, foi feito um acordo. Na Revolução Chinesa, houve a invasão japonesa. Havia uma guerra civil entre as forças de esquerda, com Mao Tse-tung, e a de direita, com Chiang Kai-shek. Bem, essas duas forças chinesas fizeram uma aliança para combater os japoneses. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os japoneses foram expulsos da China, a guerra civil chinesa continuou e a esquerda ganhou. Mas não deixou de combater a invasão japonesa, fascista, militarista, junto com o Chiang Kai-shek, as forças da direita chinesa. Então, tudo tem que ter uma análise concreta das coisas. Entende? Hoje, você centrar o fogo nos liberais é uma cegueira. Você deixar de criticá-los é outra cegueira. Entende? Você tem que ser contra a carteira verde e amarela, tem que ser contra essa coisa, e falar e votar, etc. e tal. Agora, entendendo que na questão democrática, o Globo, o Jornal Nacional, tem feito boas edições. Tem feito boas edições, não só do ponto de vista da política, combatendo roubos totalitários do Bolsonaro, como do ponto de vista do combate à pandemia também. Jornalisticamente, os caras são competentes, têm feito bom jornalismo. Bom jornalismo na questão do coronavírus, precaução, etc. e tal, enquanto o Bolsonaro e outras figuras ficam chamando de gripezinha, de resfriadinho e tal. Enfim. Claro, não, é importante, acho que a gente chama de frente, mas é isso mesmo. E a defesa é algo muito importante, né? Às vezes, particularmente a nossa geração aí, não dá a importância, despreza a importância das mínimas liberdades democráticas, até porque a nossa democracia política, ela não chegou a muita gente, né? Assim, a democracia econômica não existe. Então, mas sem dúvida nenhuma, uma coisa é você fazer luta política, uma coisa é você viver num país que tem um mínimo de liberdades democráticas e outro, as instituições não funcionam. Enfim. Queria aqui, antes da gente comentar aqui, nós estamos com algumas dezenas de pessoas acompanhando aqui, Cid. Então, mandar um abraço aqui, agradecer a participação da Raquel Ribeiro, do Luiz Carlos Costa, da Júlia Novaes, do Salvador Nascimento. Salvador diz, já tem milhões de pedidos de impeachment, ele apoia também. O Carlos Souza, o Cacá, o Pedro Otônio, a Tereza Lucena, está na hora de todos, elas reforçam todos, ainda ela bota todos várias vezes, todos se unirem contra o fascismo e o genocídio de Bolsonaro, exatamente isso, Tereza. Estrela de Souza, qualquer movimento precisa de autocrítica. A ditadura nunca mais, fora Bolsonaro. Socorro, aí do Rio de Janeiro, Maria Socorro, dando um abraço aí, correto, Cid Benjamin. O Sérgio Augusto Sobrinho, que é bancário aqui. O Valdevir Roberto Santana, fora Bolsonaro. Maria Cineide, lá de Natal, dando um bom dia para todo mundo. A minha mãe aqui, ó, Valdelice Carneiro, minha mãe. Um abraço, então, para... Olha, como é o nome dela, dona Valdelice? Valdelice, manda um abraço, que ela está lá em Promissão. Olha, a senhora tem todas as razões para se orgulhar do seu filho, viu? Uma grande figura aí. O Cid é nosso amigo aí, o Samer Siman, Marcos Oliveira, professor Marcos, Muna Zen, companheiro aqui que atua junto com a... Um beijo para a Muna também. Beijo aí, Muna. Vamos acertar essa conversa aí também com a Luísa. Pedro Henrique, defesa da democracia fora Bolsonaro. Enfim, não consigo aqui porque eu tenho muita dificuldade com a tecnologia aqui, não consegui pegar todas as observações aí de quem nos acompanha. Mas, enfim, quero que reforçar a importância do comentário, de ajudar a compartilhar para essas reflexões importantes do Cid Benjamin chegar a mais gente, né? Nós estamos num momento muito difícil. Cid, você falava aí, enfim, da situação... Nós estamos vivendo um novo contexto, né? E, de fato,
o risco da gente ter mais retrocessos é maior, né? Agora, a crise econômica, a pandemia, desnudou alguns aspectos aí que a gente vem insistindo há um bocado de tempo, mas, em particular, os setores liberais aí impediam, ou pelo menos conseguiu ganhar uma expressão na sociedade importante, que é o tema do papel do Estado, né? Nós temos o SUS aí, que vem sendo desmontado há muitos anos, enfim, e uma propaganda, né, uma campanha política contra o SUS, e nesse momento está muito claro, se não fosse o nosso sistema único de saúde, né, uma engenharia espetacular, construída pela Constituição de 88, ainda que o desfinanciamento, o corte no investimento levou a uma situação dramática, mas o sistema único é uma vitória, uma conquista que a gente tem para valorizar, né? E, por outro lado, também o papel do Estado, seja um papel social, seja um papel assim, de coordenador, de intervir na economia brasileira. Esses dias, se falava da Rede Globo aí, esses dias eu aqui em casa fiquei assim, absolutamente confuso, vendo o Jornal Nacional defendendo o New Deal, as políticas do Roosevelt, né? O Estado botando dinheiro na economia, fazendo política de proteção social, socorrendo, estava fora do escopo dos liberais. No entanto, a situação é dramática, né? Os organismos internacionais aí têm dito que a crise econômica vai ser brutal. Conversei aqui esses dias com o professor Luiz Gonzaga Beluso, que é uma das referências aí no pensamento econômico do Brasil, e ele disse que se o governo, se o Paulo Guedes e o Bolsonaro insistir nessa toada, ou seja, se negar a ter uma política forte do Estado entrar com grana, né? Seja na proteção social, seja impedindo demissões, seja valorizando o poder de compra das famílias, seja também buscando mecanismos para socorrer a pequena e média empresa e até intervir em setores estratégicos. Claro que não dá para aceitar e que transfira bilhões, trilhões para o capital financeiro, enquanto quer dar R$200 para a população mais pobre, né? E, por outro lado, também, a gente tem debatido duas questões na Frente Povo Sem Medo e na Frente Brasil Popular, e aí eu devolvo para você, que, na nossa opinião, é muito importante. Primeiro, o papel da solidariedade, né? A pandemia também, essa nova situação, seja a crise sanitária, mas também a crise social, coloca o papel da solidariedade humana, solidariedade de classe, solidariedade entre as pessoas, num lugar especial, diferente desse neoliberalismo, do individualismo que imperou nos últimos 30 anos no Brasil. Eu queria que você comentasse um pouco disso. Os movimentos sociais têm tido muita iniciativa de solidariedade, e nós estamos tentando, enfim, articular tudo isso, coordenar essas ações, para também avançar na conscientização da população e dessa massa. E, por último, nós temos defendido aí a taxação das grandes fortunas como um mecanismo, não único, né, mas um mecanismo importante de fazer justiça tributária e de cobrar de quem tem, né? Chega de cobrar dos assalariados ou de quem, enfim, sequer tem salário, mas vai lá no mercado comprar 1 quilo de arroz e paga imposto, enquanto os bilionários não pagam nada, né? Então, assim, para fechar essa questão meio confusa, mas dizer, nós, diante de uma crise como essa, qual é o papel da esquerda, né? Qual é o papel das esquerdas, dos setores populares, dos setores democráticos, para a gente impedir o retrocesso social, para a gente impedir o retrocesso democrático, mas também para avançar, se é que é possível, avançar na construção de uma sociedade mais justa, igualitária e democrática que a gente tanto necessita, né? Írio, você colocou uma série de questões importantes sobre as quais eu poderia opinar, mas aí a gente ia ter mais 40 minutos de programa aqui. Em relação à questão da solidariedade, é o que eu conversei recentemente com o Guilherme Boulos, companheiro porque eu tenho um grande apreço e grande admiração, e ele estava contando, enfim, o trabalho feito pelo MTST, conseguindo ajuda material, mantimentos,
em geral, não só de comida, mas material de limpeza também, para as camadas mais vulneráveis, como está se chamando agora os pobres. Eu acho isso tudo muito bom e acho, inclusive, ajuda a educar. Solidariedade é um sentimento muito bom. Agora, eu insistia com ele o seguinte, um esforço maior até do que darem ajuda, deve ser feito em relação ao governo. É papel do governo proteger essas camadas mais pobres. Então, essa ajuda econômica, quer dizer, parece que é feita para não ajudar o pessoal mais lascado. Exige conta bancária, CPF, etc, 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 etc. Muita gente até agora não conseguiu e já está tentando há algumas semanas já. É um negócio complicadíssimo, entende? Tem uma charge, eu esqueci quem fez a charge, mas era de 3 moradores de rua, maltrapilhos, sentados na sarjeta, e um deles pergunta ao outro, fulano, você já baixou o aplicativo? Quer dizer, porra, sabe, é brincadeira, os caras nunca viram um computador de perto, entende? E eu lembro que o Estado tem mecanismos mais ágeis para fazer isso. Na Argentina, por exemplo, o Exército está fora dos quartéis, não para reprimir quem quer que seja, está ajudando em ações sociais. Entende? Porra, milhares de caras organizados, capacitados. Mais uma nota, a gente fica escravo dessas notas, mas quando surgiram todas as especificações e exigências para que os pobres se candidatassem a receber essa ajuda, a gente lembrou uma experiência feita em 29 e 30 nos Estados Unidos, com a quebra da economia, e depois, no início dos anos 40, na Europa, em vários países, com a economia destruída também. O Estado serve comida na rua. Um sopão, enfim, arroz, feijão, que seja uma vez por dia, entende? Que seja uma vez por dia, organizando, botando forças polícia, do próprio para não deixar ter aglomeração, garante pelo menos um prato de comida por dia para as pessoas, entende? E outro dia saí eu estou respeitando muito a quarentena porque eu não quero dar mole para o vírus, mas eu fui abordado por moradores de rua embaixo da minha casa. Eu moro num bairro de classe média no Rio de Janeiro, não é bairro de rico nem é muito lascado. E o morador me pediu se eu podia dar um dinheiro. Eu, entendendo a situação dele, dei R$10, que é muito mais do que geralmente se dá para... Ele disse, pô, R$10 é legal e tal. Agora não dá para dar mais um pouco, não, porque não tem ninguém na rua. O bar está fechado, o restaurante está fechado, a gente está com fome. É bom fazer isso tudo, agora não ficar nisso aí só, entende? Nesse sentido, eu estava conversando com o Boulos para que o MTST e outras entidades, além de arrecadar, essa pressão junto às autoridades, para que o Estado entrasse, interviesse diretamente nessa história, entende? E ajudando sem burocracia. O Paulo Guedes, francamente, para ele se morrerem aquela cara dele, quer dizer, são números ali. Esse ministro da Saúde, parece sair da família Adams, ele diz que não, porque eu vou comprar respirador agora, o que eu vou fazer? Onde é que eu vou, depois que acabar a pandemia? Eu, como sou uma pessoa educada, e no Facebook eu disse, olha, eu sou um cara educado, eu não vou dizer onde você vai enfiar, não, esses respiradores, depois que eles salvarem as vidas. Agora, porra, a visão do cara é cifrão, sabe? Não é um bom investimento, porque eu vou usar durante 6 meses. E quantas vidas vão ser salvas nesse sentido? Olha, é impressionante. Agora, você disse uma coisa importante, que é o seguinte, diminui o espaço para aqueles caras que querem
destruir o Estado e acabar com investimentos sociais, fazer corte de gasto, corte disso, corte na saúde, corte na educação, corte na segurança, vai diminuir o espaço depois dessa pandemia, porque está claro que não fosse o SUS, a gente estaria numa situação muito mais complicada. Aliás, eu quero deixar claro aqui uma coisa, eu odeio o estilo norte-americano, estadunidense eles se acham o máximo. Agora, o país mais rico do mundo, que não tem um sistema público de saúde, que um cidadão morre diante de um hospital, se ele não tiver um plano privado, ele vai ficar na sarjeta, não vai ser atendido. Isso, olha, o mínimo que você pode pedir numa sociedade civilizada é que proteja os pobres, os doentes, os velhos, as crianças. Entende? E aí você pega o outro lado, o exemplo de Cuba, um país com pouco mais de 10 milhões de habitantes, lascado, com há décadas, um bloqueio que não deixa ela comprar nada, inclusive medicamentos ela não pode comprar. Nesse momento, dá um exemplo de solidariedade, tem médicos cubanos no mundo inteiro e sendo super aplaudidos, elogiados, porque fazem medicina de verdade, pensando no ser humano. Entende? E aí eu chamo a atenção de que socialismo não pode ser só você atender os velhos, as crianças, da educação e da saúde. É isso. Mas tem que ser mais do que isso. Tem que criar novas mentalidades, novas pessoas, outras cabeças. Nesse sentido, os cubanos estão dando uma demonstração do que é você ter uma sociedade que cria gente diferente, pessoas diferentes, que são solidárias e que não está pensando só no cifrão, no dinheiro e se lixando para o outro ser humano que está morrendo ao seu lado. Eu acho que o mundo já teria várias dívidas com Cuba. Agora, depois dessa pandemia, o papel que Cuba e os médicos cubanos estão jogam uma responsabilidade muito grande para os povos, os países de todo o mundo, de fazer uma campanha internacional pelo fim do bloqueio. É um negócio absurda, porque uma empresa que faça negócios com Cuba fica proibida de fazer negócio com qualquer empresa americana. O navio que aporte em Cuba não pode parar. Então, isso aí, no comércio internacional, é impressionante. Parou recentemente um navio em Cuba, eles abriram mão, um navio inglês, que tinha 4 ou 5 passageiros infectados, e nenhum país, nem os Estados Unidos, grande aliado da Inglaterra, permitiu que o navio parasse na Cuba, disse, pode vir para cá. Parou lá, trataram dos caras, etc. E tal. Esse mesmo navio, amanhã, vai ser proibido de parar por conta do bloqueio americano. Entendeu? Então, é alguma coisa que é uma dívida da humanidade com os cubanos, fazer uma campanha pelo fim do bloqueio. Muito bem lembrado aí a importância de Cuba, enfim, do seu processo, particularmente na medicina, né? Nós estamos, inclusive, acertando aqui os detalhes para conversar aqui também numa live com uma autoridade de Cuba sobre os mais médicos. Temos aí as nossas relações internacionais, o companheiro Big, que é o nosso secretário de Relações Internacionais, nós estamos ajustando isso para nos próximos dias ter oportunidade aqui de conversar com um cubano, nos falar um pouco dessa ação tão importante de solidariedade e de demonstração de que é possível, né, Cid? Apesar de um país estar absolutamente sob cerco, uma guerra econômica, um bloqueio econômico há décadas, e ainda assim conseguir garantir dignidade para o seu povo e um gesto de solidariedade internacional. Cid, tomamos aqui bastante do seu tempo, 1h10, então queria te agradecer de novo, lembrar que essa clivagem que a gente tem adotado aí de bater no Bolsonaro, né, de valorizar a unidade com os liberais, nós temos buscado seguir, mas hoje, estava vendo aqui a TV, o Senado está discutindo lá se vota ou não vota a carteira verde e amarela, enfim, então nós estamos nessas duas frentes, né? Tem um companheiro nosso, o Arthur que fala que é uma frente, você tem que ter, esqueci aqui o termo que ele usa, né? Mas na democracia, pela democracia nós estamos com esses, pela agenda econômica nós estamos com aquele, eu acho que é esse sentido que você deu. Eu queria agradecer bastante
a tua reflexão, essa conversa que você teve conosco aqui, e deixar aí você à vontade para fazer as suas considerações finais, para dar um pouco aí, deixar uma mensagem de esperança. O período não é fácil, né? Mas acho que, enfim, a tua opinião, a tua reflexão é muito importante aí para fortalecer a nossa luta, que é coletiva. Então, agradeço demais o Cid, peço de novo aqui, quem tiver a oportunidade, se puder comprar os livros do Cid aqui, né, o Estado Policial é importante para a militância ler, entender os limites aí da democracia, os riscos que nós estamos vivendo, e Graças à Vida, que é um belo livro, consegui ler no primeiro dia do confinamento, viu, Cid? Eu confesso que não tinha conseguido ler Graças à Vida aqui, enfim, uma reflexão muito importante. Lembrando aí, não sei, você evita falar, mas o Cid Benjamin foi, de fato, muito jovem ainda, mas quem protagonizou aquela ação que a turma considera hoje, faz um balanço, mas foi necessária para libertar os presos políticos da época, que foi o sequestro do embaixador norte-americano, o Cid, um jovem aí, 21 anos você tinha, né, Cid? Mas, enfim, pois muito jovem. Então, o Cid tem uma história muito importante, apesar do Gabeira ter, né, saído, aquela coisa lá, na verdade aquilo era, né, só um fanfarronice, né, quem colocou a mão na massa, quem, enfim, enfrentou a repressão, foi esse companheiro que hoje conversa aqui com muita honra com a gente aqui. Muito obrigado, Cid, suas considerações finais, use o tempo aí, nós temos uma turma aí, a gente só não quer ultrapassar demais o teu tempo aí, mas nós estamos à disposição. Lembrar que o canal aqui está à disposição, amanhã nós vamos conversar com Celso Gianazzi, que é vereador aqui em São Paulo, para falar do combate à pandemia na cidade de São Paulo, na quarta com o Toninho Vespoli, que também é vereador do PSOL, e na quinta-feira, nós vamos conversar com o padre Júlio Lancelotti, que faz aí uma das figuras extraordinárias e que atende, inclusive, as populações de rua aí. Então, queria aqui deixar um abraço e passar para você para as considerações finais aí. E agradecer mais uma vez. Tá, olha, eu tô com muito tempo, né? Tô em quarentena, mas não vou abusar da paciência dos nossos telespectadores. Primeiro, uma correção, eu não protagonizei o sequestro do embaixador americano, eu participei do sequestro. E, aliás, quer dizer, também não fui o idealizador. A ideia do sequestro nasceu numa conversa minha com Franklin Martins, quando eu estava com ponto de rua, e passou o carro do embaixador de forma muito pouco protegida. E nós estávamos já... Tinha preocupação de como libertar presos, o pessoal ficava preso sem julgamento, ou julgamento em situações absolutamente injustas, enfim, alguns sob tortura ainda, e a gente estava na nossa cabeça até aquele momento, a forma de libertar os presos seria fazer ataques a quartéis, que era uma coisa mais complicada operacionalmente. Quando passou o embaixador, na conversa entre nós, nos demos conta, olha aí, se a gente fizesse um preso tão importante para a ditadura, que eles trocassem por presos nossos. E aí surgiu a ideia, nós fizemos o sequestro. Depois o Gabeira participou também. Ele talvez ele tenha exagerado a participação dele no livro que escreveu, mas ele participou. Não é justo dizer que ele não fez nada. Ele morava na casa em que o embaixador foi guardado e continuou ficando lá. Enfim, se comportou com coragem. Em momento nenhum ele demonstrou covardia. E a casa foi descoberta. Então não era uma situação muito fácil, mas ele teve um comportamento corajoso. Bom, sobre a questão da imprensa, então, eu quero dizer o seguinte, eu vou tratar de ser rápido. Liberdade de expressão no século XXI, já era no século XX, mas no século XXI significa você ter liberdade de expressão nos meios eletrônicos. Quer dizer, não é você poder montar um jornal ou uma revista impressa, não é isso. É isso também, mas não é principalmente isso. É você democratizar rádio e TV. E por que democratizar? Por que se fala isso? Porque rádio e TV, no mundo inteiro, são concessões do poder público
para pessoas que vão explorar. E por que é assim? Porque tem que ser assim. Porque há uma limitação objetiva. Você não pode ter uma quantidade ilimitada de rádio, de emissora de rádio e TV no espaço físico, vai ter interferência, ninguém fala mais para ninguém. Então o poder público intervém, determina regras para dar essas concessões e distribui essas regras, distribui essas concessões, que são revistas periodicamente, etc, etc. Então, no Brasil, esse processo de concessão foi absolutamente concentrado e injusto, usado, inclusive, como moeda de troca. O Sarney, para conseguir o 5º ano de mandato, através do Antônio Carlos Magalhães, que era seu ministro de comunicações, distribuiu concessão de rádio e TV por aí, enfim. Mas é outra história. O fato é o seguinte: o fato de que hoje existe computador, internet, redes sociais, que abrem um canal de expressão importante, que tem que ser mais aproveitado pela esquerda, não tira a importância das concessões eletrônicas de rádio e TV. Nós estamos falando aqui, vamos falar com algumas centenas, talvez até poucos bilhares de pessoas, mas às 8h30 da noite, o Jornal Nacional vai falar para 5 milhões de pessoas. Entende? E olha que não tem o jogo do Flamengo em seguida. Porque quando tem a novela e depois tem o jogo do Flamengo, a audiência cresce. O pessoal já fica esperando o jogo, vendo o Jornal Nacional. Mas então, é preciso discutir essa coisa. Quer dizer, é muito bom rede social, muito bom, mas não temos que... Uma sociedade democrática tem que democratizar os meios de comunicação. E no Brasil, eu duvido quem aponte alguma das emissoras comerciais, e as públicas menos ainda, que hoje não, que tenham tratado a questão das reformas de uma maneira democrática. Eu duvido que alguém aqui diga que viu uma posição contrária à reforma da Previdência na TV ou no rádio. Nunca, nunca. Com exceção de um outro programinha de rádio. O Paulo Passarinho tem um programa de manhã na Rádio Bandeirantes AM, aí lá tem uma posição contrária, mas televisão, esse canhão que chega, atinge milhões de pessoas, não entra, quer dizer, não entra. Então, democratizar o país implica democratizar isso. E aqui eu vou ser obrigado a de novo dizer, o PT teve uma boa chance de entrar nisso aí e se acovardou. O PT sequer aceitou que a Telesur entrasse aqui no Brasil, com medo de não mexer com o Ciro Gomes, que se apresenta como muito valente, quando essa questão surgia no debate, ele dizia, não, nisso não me meto em questão de telecomunicações, que isso é muito complicado, ele dizia abertamente isso. Né? Ou seja, e essa é uma questão absolutamente fundamental para quem disputa a hegemonia numa sociedade. O exército vai para a guerra, tem que ver seus canhões, seus aviões, seus navios, seus fuzis, etc., sua infantaria. Nós, para disputar corações e mentes, temos que ter nossos canhões são os meios de comunicação, a forma como a gente vai expressar as ideias, etc. Para encerrar, eu quero fazer um chamamento aqui com uma lembrança histórica. A situação está muito ruim, é possível que piore, sempre pode piorar. Enfim, não quero dar exemplos pessoais, mas a situação que você está individualmente numa situação difícil vai piorar, pô. Você está tomando choque e vê o cidadão chegando lá com um balde d'água para te molhar e o choque piorou. Parecia que não podia piorar, estou pendurado no pau de arara, tomando vinho, o outro cara vai me molhar. Puta merda. Então, sempre pode piorar. Mas quero chamar a atenção também de que a humanidade viveu situações muito mais graves e deu a volta por cima. Imagina o que era viver no leste europeu, na parte oriental, a parte oeste da União Soviética foi ocupada pelos nazistas a partir de 41. Entende? A perspectiva ali era quase nenhuma, entende? Porque era um exército do Terceiro Reich, o Reich dos 1000 anos, que era invencível, enfim, estava ganhou todas as guerras, estava ganhando aquela guerra ali, etc. e tal, e como instrumento de poder de um regime que não só queria dominar certos povos, ele queria escravizar os povos considerados inferiores e exterminar outros povos. Isso em 41, 42, em 45,
a bandeira vermelha foi hasteada no centro de Berlim. Então, as coisas às vezes estão muito difíceis, mas acabam mudando. Agora é preciso lutar por isso. É preciso não baixar a guarda e continuar lutando e se esforçando para que a situação mude. Ela não vai mudar espontaneamente, mas ela vai mudar. Amanhã vai ser outro dia. Muito bem aí, quero agradecer muito, Cid, com tantas dificuldades, deixando uma mensagem aí, otimismo, claro, com o pessimismo da razão, né, sem perder o pé da realidade, fazendo uma análise objetiva da situação, mas tendo uma perspectiva aí de que mude e a importância da luta coletiva. Então, e lembrar também, e nós nos somamos, Cid, a importância do debate aí, da democratização dos meios de comunicação, em particular, como você disse aí, dos meios eletrônicos, né, que de fato é uma concessão pública e não pode ser a serviço aí, como a gente tem visto, do capital financeiro, do rentismo, que em regra bancam essas emissoras, enquanto que a população brasileira, enfim, as pessoas não têm liberdade de expressão, né? A gente brinca no movimento, não sei, que é liberdade de empresa, né? E não exatamente liberdade de imprensa. Então, quero te agradecer bastante, Cid, dizer que está à disposição aqui, nós temos que acompanhar de perto aí os curso dos debates no país. Hoje a nossa atenção está muito voltada para o Senado Federal, para barrar essa carteira verde e amarela, mas sem deixar perder o fio da meada aí, que é a defesa da democracia, a defesa das liberdades democráticas e a defesa de condições para que o país possa enfrentar essa pandemia, né, essa crise sanitária, salvando vidas, a importância das pessoas permanecerem em casa e, claro, fazer pressão para que toda a população tenha proteção social, né, renda necessária para prover as suas necessidades básicas, sua alimentação, remédio, enfim, todas as necessidades básicas de uma família, de uma pessoa. Então, te agradecer demais aí, Cid, grande abraço para você aí, dá um abraço na turma aí, nessa terra maravilhosa do Rio de Janeiro. Eu preciso, enfim, tenho que ir aí, mas esse confinamento impede, inclusive. Então, deixar um abraço aí, agradecer bastante, dizer que a nossa página intersindical está à disposição e uma hora vamos marcar uma conversa com a nossa direção aí, particularmente para tratar do tema da comunicação aí. Te agradeço muito, bom dia para todo mundo. Bom dia para todo mundo, pressão, hoje é pressão no Alcolumbre, pressão no Congresso Nacional, pressão no presidente da República, e para nós aqui é construir uma saída que a gente abrevie o quanto antes o mandato desse miliciano que todo dia comete crime contra a democracia brasileira e contra a cidadania da nossa classe trabalhadora brasileira. Bom dia, boa semana aí, vamos à luta.